Você confia na intuição? Né? Como identificar uma intuição? Né? Imagina, gente, se a gente ainda é enganado por humano, se a gente é enganado por guru, se a gente é enganado por notícias, se a gente é enganado pelo governo, imagina por seres com essa capacidade mental. Então a gente precisa realmente colocar o pé no chão, ser bem humilde, saber onde estamos, para onde vamos e estudar com afinco, estudar com foco. Primeiro parar de ser enganado aqui na Terra e depois pensar em parar de ser enganado do outro lado, tá? Porque realmente o número das pessoas que realmente tem condição de não passar por essa enganação ou não cair nessa enganação, mesmo que passe por isso depois que desencarna, é muito pequeno ainda, tá? Como manter contato com o nosso eu superior? Então, na verdade, nós não perdemos o contato com o eu superior, né? Nós estamos constantemente em contato com o eu superior, até porque o eu superior somos nós. Né? Nós existimos, então nós existimos desde fractal de alma, é onde nós estamos, até a fonte que tudo é, certo? Um dos desdobramentos nossos de consciência nós chamamos de eu sou, que também pode ser encarado como eu superior. É interessante que normalmente há duas definições, duas ou três definições para eu superior. Né? Eu gosto de colocar o eu superior junto com o eu sou, tá? Por isso que eu estou dando essa explicação de eu sou, como um desdobramento nosso. Acima de alma, ou seja, acima da fisicalidade. Seria a primeira consciência nossa desdobrada que faz a ponte entre o nosso mental ou espiritual e a fisicalidade em todas as suas experiências. Uma outra conotação, uma outra definição para eu superior é a alma, ou seja, depois que saímos da fractalidade, por exemplo, da Terra, um nível consciencial fora da fractalidade da Terra, ou seja, olhando toda a nossa experiência da Terra. Também podemos chamar de eu superior. E há quem chama, inclusive, o próprio fractal, a terceira definição, que eu não gosto muito, o próprio fractal de alma desencarnado como eu superior. Mas a minha definição de eu superior é eu sou. Independente dessas três definições, nós não perdemos contato com o nosso eu superior, né? O que a gente precisa aprender, ou melhor, reaprender, é silenciar. É impossível pensar em nada. Não tem como não pensar em nada. O que nós fazemos, por exemplo, em estado meditativo ou estado hipnótico, é a concentração do pensamento. Então, quando nós nos concentramos em qualquer coisa, tá? Até aí tem gente que tem N técnicas, né? Ou a gente se concentra no mantra, ou a gente se concentra na luz da vela, ou a gente se concentra numa imagem, né? Numa mandala, ou a gente se concentra num pensamento, ou a gente se concentra numa cor, num som, enfim. Quando nós concentramos o nosso pensamento, a gente abre espaço para a percepção, ou até se concentrar na própria percepção, né? Essa concentração, esse estado meditativo, nos abre a possibilidade de nos escutarmos. Porque onde está o nosso eu superior, nosso eu sou, nossa consciência multidimensional? Dentro de nós. Então não é algo que eu escuto para fora, né? É algo que eu escuto para dentro. Então quando a gente fala silenciar a mente, é abrir espaço para que possamos descobrir dentro da nossa percepção o que nós estamos falando para nós mesmos. Nós estamos em pleno contato. Então, muitas vezes as informações que nós recebemos vêm através da famosa intuição. Mas aí vem a pergunta, você confia na intuição? Né? Como identificar uma intuição? Né? Normalmente aquele primeiro pensamento que vem, aquele primeiro feeling que vem, né? Tudo isso faz parte da educação consciencial e tudo isso faz parte do processo do despertar, né? Mas intrinsecamente, ou seja, inicialmente ou de uma forma mais simples, faz parte do autoconhecimento. Né, para você identificar o que é um pensamento seu, o que é uma intuição, o que é né, influência de outras coisas ou de alguma coisa que você esteja fazendo, que alguém te falou, enfim. Para você conseguir identificar a raiz do que você está sentindo, é fundamental o autoconhecimento. Nós não perdemos contato com o nosso eu superior, a gente precisa aprender a escutá-lo. Gostaria de entender mais sobre o papel dos arcontes. Aqui o que eu posso falar para vocês é que são seres que foram criados, né, sem forma, ou seja, eles não têm uma forma definida, eles assumem forma dentro da fisicalidade, não no 4D, porque eles estão habitando o 5 e o 6D do espaço-tempo, tá? E eles não assumem uma forma específica, eles moldam a sua forma, eles são multiformes, tá?
em inglês fala shapeshifter, né? Ou seja, você muda a sua forma, né? De acordo com a sua vontade. Também foram criados para se alimentarem de energias densas, né? De energias do medo, energia dentro da nossa tradução do que é uma energia densa, tá, gente? Eu estou tentando colocar de uma forma inteligível que o nosso cérebro entenda, tá? Então, eles se alimentam de medo, de angústia, enfim, de dor, né? De energias dentro da nossa concepção de energia densa. Eles se alimentam disso e eles não são ostensivos, ou seja, eles não atacam normalmente, eles não vão para cima, eles não são eles não estão na frente de batalha, né? Eles atuam nos bastidores, normalmente manipulando quem eles têm contato, né? As raças que eles têm contato e tudo mais. Então eles estão na Terra, sim, é um dos manipuladores da Cabala Escura, eu chamo eles de presidente da prisão, né? Ou seja, eles estão por trás de tudo isso. E diretores, né? Eu falo diretores da prisão. Eles estão por trás de tudo que está acontecendo na Terra, mas aí a gente tem que entender as intenções, as agendas e o porquê que eles fazem isso, né? Por isso que normalmente eu chamo a Terra de granja, né? E eles seriam os donos da fazenda, digamos assim, né? Os donos da granja, que estão cultivando essas galinhas humanas para o seu próprio consumo. Porque a gente precisa de muito conceito antes de entender realmente quem eles são e como eles atuam. Tá? O medo é a principal tática da oposição do despertar. Né? O medo é a frequência onde eles nadam de braçada. Eu falei agora há pouco dos arcontes, o medo é o principal alimento desses seres. Né? E também, consequentemente, o medo também é a melhor forma de ser manipulado. Né? Quando estamos no medo, isso aí é uma reação física, uma reação biológica nossa, a gente age sempre por instinto, a gente age sempre sem pensar, né? Sempre em atitudes relacionadas com sobrevivência, né? Sempre em atitudes relacionadas como o mais primitivo possível, né? O mais animalesco possível. E esse é o estado em que a oposição gosta de nos manter, porque é muito mais fácil mover as suas peças, enfim, e passar os seus conceitos e o que eles gostariam que nós fizéssemos, enfim, é um estado de obediência nosso, né? Normalmente eles também provêm uma solução para esse medo. Eles criam medo, provêm uma solução e fica num ciclo infinito. Como sair do medo de uma forma geral? Estudando, tá? Conhecendo, sabendo como as coisas funcionam. Normalmente o ser humano tem medo daquilo que ele não conhece. A partir do momento que ele conhece, que ele sabe o que é, ou que ele sabe como funciona, ele passa a não ter mais medo. Por exemplo, dentro do medo de faltar, por exemplo, então essa tática do medo generalista que a oposição faz, a partir do momento que a gente sabe que isso é uma tática, quando a gente aprende como eles nos manipulam, a gente passa a identificar essa manipulação. E se a gente, mais uma vez, tem conhecimento, identifica, passa a não valer mais pra gente, passa a não colar, não funciona. E a gente passa a não ter mais medo. O medo de faltar, o medo da escassez também está relacionado com a forma que o mundo está. O mundo, eu digo, a nossa frequência, né, a nossa faixa cultural, né, socioeconômica, enfim. Todos nós estamos mais ou menos na mesma classe, né, não é a realidade mundial, mas enfim. O medo da escassez também está relacionado com isso, né, com a faixa que nós estamos, porque estamos no meio, né? Nem no topo, nem nas partes mais baixas. Então, o medo de fazer parte da parte mais baixa, de passar necessidade, né, digamos assim, é uma das táticas que a oposição usa para nos manter onde estamos, né? E tem aí muita sofisticação nessa manipulação, né? O medo da falta hoje em dia, por exemplo, com tudo que está acontecendo no mundo, né? A falta de comida, ou a falta de recursos, ou enfim, isso está sendo muito bem manipulado. Claro, lá na frente a solução será dada, né? E a solução será o governo, né? Ser o pai de tudo isso, ou a mãe, né? Provendo todas as necessidades que você precisa, e é um governo organizado, um governo no mundo inteiro, enfim. Precisamos estudar para despertar, para vibrar acima do medo, né? O medo de qualquer coisa. Eu costumo dizer que uma pessoa desperta com medo da morte,
parece piada, né? Porque o que é a morte se não a troca de uma roupa, né? Também não estou falando para as pessoas se matarem, não é isso, porque a gente tem uma missão a cumprir aqui, né? Mas ter medo de morrer, né, não faz o mínimo sentido para quem está desperto, né? Se a gente tem a plena convicção que existe, desde fractal de alma até a fonte, ué, eu saio desse terno de carne e assumo outro, do outro lado. Que, aliás, que eu já estou lá, né? Já estamos em todas as dimensões. Então, no fundo, o que a oposição faz é brincar com nossos instintos, né, que estão programados no nosso DNA e como o nosso corpo funciona, né? Eu falei, a parte do medo é a parte instintiva, o cérebro reptiliano, enfim. Como a oposição faz isso muito bem feito. Eu diria para você, para a gente estudar, saber como as coisas funcionam, e a partir do momento que você tem conhecimento daquilo, o medo tende a diminuir. A esta altura, as consciências que coordenam isso já estariam cientes de cada essência aqui, que já não vibram nisso? Eles sabem sim, mas esse número das consciências que não vibram mais nisso são tão pequenas, esse número é tão pequeno, são tão poucas consciências, que eles não estão muito abalados. Na verdade, eles estão muito confiantes, inclusive dessas pessoas que acham que têm certeza que não serão enganadas quando desencarnar. Todos nós estamos suscetíveis a serem enganados, entendeu? Nós temos essa possibilidade. Independente do nosso nível do despertar, em algum grau, se há um mínimo de dúvida, nós temos essa chance, né? Então, essa ideia, mais uma vez, de estudar, de ter certeza, de pesquisar, de experienciar, né? Imagina, gente, se a gente ainda é enganado por humano, se a gente é enganado por guru, se a gente é enganado por notícias, se a gente é enganado pelo governo, imagina por seres com essa capacidade mental. Então a gente precisa realmente colocar o pé no chão, ser bem humilde, saber onde estamos, para onde vamos e estudar com afinco, estudar com foco, primeiro parar de ser enganado aqui na Terra e depois pensar em parar de ser enganado do outro lado, tá? Porque realmente o número das pessoas que realmente tem condição de não passar por essa enganação, ou não cair nessa enganação, mesmo que passe por isso depois que desencarna, é muito pequeno ainda, tá? Muito pequeno mesmo. Você está falando que tem mais ou menos 20 bilhões de desencarnados, é mais ou menos isso. São distribuídos nos diferentes graus dimensionais, isso, no 5 e no 6D da Terra, tá? A maioria não está em colônia espiritualista, do jeito que você fala, 90% das pessoas que desencarnam não sabem que morreram, tá? 90%. Então, se você for colocar 90% de 20 bilhões, a gente está falando de 18 bilhões de consciências que estão vagando, tá? No 5D. Vagando. Tá? Sem saber onde estão, ou em bolhas holográficas, infradimensões, enfim, vivendo a vida na Terra achando que está vivo e não está, correndo atrás de vício, enfim, de apego, enfim, N situações, tá? E a minoria, cerca de 10%, estou dando aqui um número, tá? Estão em colônias com um certo nível de consciência. E aí desses 10% aí, talvez 1%, se chegar a 1%, tem alguma noção de despertar entre 5 e 6D e está trabalhando para o despertar ou trabalhando no seu próprio despertar, tá bom? O número seria mais ou menos esse.